Tudo o que existe vibra. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra que você pronuncia em silêncio dentro da sua mente, tudo emite uma frequência. E a verdade que quase ninguém te contou é simples, mas poderosa. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que você vibra. Talvez você já tenha percebido isso sem entender completamente. Momentos em que tudo parece fluir sem esforço. E outros em que, por mais que você tente, nada dá certo. Não é azar. Não é destino. É vibração. Neste vídeo, você vai descobrir por que tudo é energia, como a realidade responde diretamente à sua frequência interna e, principalmente, como aprender a vibrar de forma correta para alinhar sua vida com aquilo que você realmente quer experimentar. Aqui você vai entender por que pessoas diferentes vivem realidades completamente diferentes, como emoções criam campos energéticos ao seu redor, o erro invisível que mantém você preso em ciclos repetitivos, como mudar sua vibração sem esforço forçado, e como usar esse conhecimento para transformar saúde, relacionamentos, prosperidade e paz interior. Isso não é pensamento positivo, não é autoajuda superficial, é um princípio universal, reconhecido pela física, pela espiritualidade antiga e pela consciência moderna. Mas antes de continuar, eu quero que você participe. Você acredita que a realidade responde à energia que emitimos? Escreve sim ou ainda tenho dúvidas nos comentários. Essa simples ação já começa a alinhar sua atenção com o que você está prestes a aprender. Respire fundo, relaxe o corpo e esteja aberto, porque quando você aprende a vibrar corretamente, a realidade não tem escolha, ela precisa responder. Antes de qualquer técnica, prática ou método espiritual, existe uma verdade fundamental que governa toda a existência. Tudo é energia. Você, seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, as pessoas ao seu redor, as situações que você vive e até aquilo que você chama de realidade. Nada é sólido como parece. O que você vê, toca e sente é apenas energia vibrando em diferentes frequências. A ciência moderna já confirmou isso. No nível mais profundo, tudo é composto por campos energéticos em movimento. Mas muito antes da ciência, as tradições espirituais já sabiam. A realidade não reage ao que você quer. Ela reage ao que você vibra. Você não atrai o que deseja, você atrai o que emite. Aqui está um dos maiores erros da humanidade. Pensar que basta desejar algo para que ele aconteça. Desejo por si só não cria nada. O que cria é a frequência vibracional que você sustenta diariamente. Se você deseja abundância, mas vibra medo, escassez e insegurança, a energia que você emite não é de abundância, é de falta. E a realidade responde exatamente a isso. Pensamentos são energia em movimento. Cada pensamento gera uma frequência. Cada emoção amplifica essa frequência. E o corpo funciona como uma antena, transmitindo esse sinal para o campo ao redor. Por isso, duas pessoas vivendo a mesma situação podem ter realidades completamente diferentes. Não é o evento que muda tudo. É a vibração interna com que ele é vivido. A vibração cria padrões invisíveis. Quando você vibra de uma certa forma por tempo suficiente, essa frequência cria padrões invisíveis. Pessoas que se aproximam ou se afastam, oportunidades que surgem ou desaparecem, caminhos que se abrem ou se fecham, sincronicidades que parecem acaso. Nada disso é acaso. É energia em coerência. O primeiro passo é consciência. Você não pode mudar sua vibração se não souber qual vibração está emitindo agora. Por isso, o primeiro despertar não é mudar o mundo externo, é observar o seu estado interno. Na próxima parte, você vai entender algo essencial: como a sua vibração atual está moldando sua realidade, mesmo sem você perceber. Existe uma lei silenciosa que governa tudo o que existe. Uma lei que atua antes do pensamento, antes da ação e até antes da intenção consciente. Essa lei é chamada de lei da vibração.
Ela afirma algo simples, porém transformador. Nada no universo está parado. Tudo vibra. E você atrai aquilo que vibra na mesma frequência que você. Não é uma crença espiritual. É um princípio observável da própria natureza. Cada emoção que você sente emite uma frequência. Cada pensamento cria um campo vibracional. Cada estado interior envia um sinal constante ao campo da realidade. E a realidade responde, sempre. 1. Emoções são frequências, não apenas sentimentos. Alegria, medo, gratidão, raiva, amor, culpa. Nada disso é abstrato. Cada emoção gera uma onda energética específica, mensurável no corpo e no cérebro. Emoções elevadas expandem. Emoções densas contraem. Quando você vive contraído, a realidade se fecha. Quando você vibra expandido, a realidade se abre. Por isso, não é o que você deseja que se manifesta. É o que você sente de forma constante. 2. A realidade não responde ao que você quer, mas ao que você é. Muitas pessoas dizem, eu quero prosperidade, mas eu quero amor, mas eu quero mudar de vida, mas o mas revela a vibração real. Medo, dúvida, escassez. O universo não escuta palavras. Ele lê estados internos. Se você vibra como alguém que ainda não tem, a experiência do ainda não se repete. Se você vibra como alguém que já é, a realidade começa a se reorganizar ao seu redor. 3. Ressonância. O princípio invisível da atração. Ressonância é quando duas frequências iguais se encontram e se fortalecem. Você não precisa ir atrás das coisas certas. Quando sua vibração muda, elas vêm até você. Pessoas, oportunidades, ideias, caminhos. Tudo começa a aparecer de forma aparentemente natural. Não é sorte, é alinhamento vibracional. Por que repetir padrões negativos não é azar? Se os mesmos problemas se repetem, não é punição, nem acaso. É um sinal claro de que existe uma frequência emocional não resolvida sendo emitida continuamente. A boa notícia: se padrões se repetem, eles também podem ser quebrados, e isso começa mudando a vibração interna, não o mundo externo. Na próxima parte, você vai descobrir como identificar sua vibração atual e por que a maioria das pessoas nem percebe em qual frequência está vivendo. Agora chegamos a um ponto essencial: como a vibração que você emite cria, dia após dia, a realidade que você chama de vida. Nada do que acontece com você é aleatório. A realidade funciona como um espelho vibracional. Ela não responde ao que você deseja. Ela responde ao estado interno que você sustenta com mais frequência. Cada pensamento gera uma emoção. Cada emoção gera uma frequência. E cada frequência se conecta apenas com aquilo que vibra de forma semelhante. É por isso que duas pessoas podem viver situações completamente diferentes no mesmo mundo. 1. Você não atrai o que quer. Você atrai o que vibra. Se você vibra medo, a realidade oferece mais situações que confirmam o medo. Se você vibra carência, a vida responde com escassez. Se você vibra confiança, surgem caminhos. Se você vibra gratidão, aparecem oportunidades. A vibração funciona como um sinal invisível, transmitido o tempo todo. Mesmo quando você não fala nada, mesmo quando você tenta pensar positivo, o corpo e o campo energético continuam emitindo a frequência real. 2. O corpo é o emissor mais poderoso. Muita gente tenta mudar a realidade apenas com a mente, mas ignora que o corpo é o verdadeiro transmissor vibracional. Postura, respiração, tensão muscular, ritmo interno. Tudo isso envia informações ao campo. Um corpo tenso vibra luta ou fuga. Um corpo relaxado vibra segurança. Um corpo presente vibra poder. Por isso, mudar a vibração começa de dentro para fora. 3. Emoção sustentada cria destino. Uma emoção sentida por segundos passa. Uma emoção sentida repetidamente cria um padrão. E um padrão emocional sustentado cria um destino. Não é o evento isolado que molda sua vida. É o estado emocional que você retorna todos os dias. Quando você entende isso, algo muda profundamente.
você percebe que tem muito mais poder do que imaginava. Na próxima parte, você vai aprender como identificar sua vibração atual e por que muitas pessoas vibram baixo sem perceber. Se tudo é energia, então existe uma pergunta inevitável. Por que algumas pessoas parecem atrair tudo com facilidade, enquanto outras lutam a vida inteira? A resposta não está na sorte, está na vibração sustentada. Vibrar corretamente não significa estar feliz o tempo todo. Significa manter coerência energética entre o que você pensa, sente e acredita. Aqui está o ponto que quase ninguém entende. A realidade não responde a momentos de emoção, mas a estados repetidos. 1. Pensamento cria a direção. O pensamento é como o volante do carro. Ele aponta para onde a energia vai. Pensamentos recorrentes de medo, dúvida ou escassez ajustam sua vibração para experiências equivalentes. Pensamentos claros, calmos e intencionais criam direção estável. Não é sobre pensar positivo, é sobre pensar com consciência. 2. Emoção define a frequência. A emoção é o combustível. Ela dá força ao pensamento. Uma ideia sem emoção é fraca. Uma emoção sem direção é caótica. Quando pensamento e emoção estão alinhados, a vibração se torna potente e estável. Por isso, estados como gratidão, presença e confiança são tão poderosos. Eles criam frequência elevada contínua, não picos passageiros. 3. O corpo confirma a vibração. O corpo sempre diz a verdade. Postura fechada, respiração curta e tensão muscular enviam ao campo energético a mensagem de ameaça. Postura aberta, respiração profunda e relaxamento enviam a mensagem de segurança. O universo responde melhor a quem vibra segurança. 4. A coerência é o segredo. Quando você pensa uma coisa, sente outra e age diferente, a vibração fica confusa e a realidade responde com confusão. Mas quando você pensa com clareza, sente com verdade, age com alinhamento, a vibração se torna coerente. E coerência é poder. É nesse ponto que a realidade começa a se moldar sem esforço, quase como se estivesse colaborando com você. Agora que você entende como ajustar a vibração, falta aprender algo essencial. Como manter essa frequência no dia a dia, sem cair nos antigos padrões. Até agora, você entendeu algo essencial. Tudo é energia, e tudo responde à vibração que você sustenta. Mas aqui está o ponto que separa quem apenas entende, de quem realmente transforma a realidade. Não basta vibrar alto por alguns minutos. É preciso sustentar a vibração correta no cotidiano. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. 1. Sua vibração é definida pelo que você sustenta, não pelo que você faz uma vez. Meditar por 10 minutos e passar o resto do dia reclamando, julgando ou vivendo no medo. Não muda nada. A realidade responde à frequência dominante, não a momentos isolados. Pergunte a si mesmo: como eu reajo aos problemas? Como eu falo comigo mesmo? O que eu sinto quando estou sozinho? Essas respostas revelam sua vibração real. 2. Emoções são comandos energéticos. Cada emoção emite uma frequência específica. Medo, contração, raiva, turbulência. Culpa, estagnação, gratidão, expansão, presença, alinhamento, confiança, abertura. Quando você aprende a observar suas emoções em vez de se identificar com elas, você começa a escolher conscientemente qual vibração emitir. E isso muda tudo. 3. Pequenos hábitos sustentam grandes frequências. Vibrar corretamente não exige rituais complexos. Exige consciência constante. Alguns exemplos simples e poderosos. Respirar fundo antes de reagir. Desacelerar a fala, caminhar com presença. Reduzir estímulos excessivos. Escolher silêncio em vez de conflito. Esses pequenos ajustes mantêm seu campo energético limpo e coerente. 4. Coerência. Quando mente, corpo e emoção vibram juntos. O estado mais poderoso que existe é a coerência. Quando pensamento, emoção e corpo estão alinhados, sua vibração se torna estável.
e a realidade responde rapidamente. Nesse estado, você não força nada. As oportunidades surgem, as respostas aparecem, os caminhos se abrem. Agora falta apenas entender o que acontece quando você vibra corretamente por tempo suficiente. Muitas pessoas conseguem elevar a vibração por alguns minutos, mas poucas sabem como mantê-la elevada no dia a dia. E aqui está uma verdade essencial. Não é o que você faz uma vez que muda a sua realidade. É o que você sustenta todos os dias. A vibração correta não é um esforço. Ela é um estado interno que se cultiva com consciência. 1. Atenção constante ao estado emocional. Suas emoções são o termômetro da sua vibração. Sempre que você sentir irritação constante, ansiedade sem motivo, medo recorrente, cansaço emocional, isso é um sinal de queda vibracional, não de fracasso, mas de ajuste. O segredo é perceber rápido e realinhar. 2. Respiração consciente como âncora. Quando a vibração começa a cair, volte ao corpo. Respire assim por 1 minuto. Inspire profundamente pelo nariz, expire lentamente pela boca. A respiração consciente reorganiza o campo energético em segundos. 3. Pensamentos não são ordens. Pensamentos negativos não significam vibração baixa permanente. Eles só se tornam um problema quando você acredita neles. Observe, mas não se identifique. Você não é o pensamento. Você é o observador. Esse simples entendimento mantém sua frequência elevada. 4. Escolha consciente do que você consome. Tudo é energia. Palavras, músicas, notícias, conversas, ambientes. Se você se expõe constantemente a vibrações densas, sua frequência cai, mesmo sem perceber. Elevar a vibração também é saber dizer não. 5. Gratidão, como frequência mestra. A gratidão não é apenas emocional, é vibracional. Quando você sente gratidão, o corpo relaxa a mente, desacelera, o campo energético se expande. Mesmo nos dias difíceis, encontre um ponto de gratidão. Ele funciona como um estabilizador vibracional poderoso. 6. Coerência entre o que você sente, pensa e faz. A vibração mais alta possível é a coerência. Quando seus pensamentos, emoções e ações estão alinhados, você entra em um estado em que a realidade começa a responder com fluidez. E esse é o verdadeiro segredo. A realidade obedece à vibração que você sustenta, não à que você deseja. Agora que você sabe como sustentar a frequência correta, falta apenas integrar tudo em um fechamento final poderoso. Agora você entende a verdade que muda tudo. Tudo é energia. Seus pensamentos, suas emoções, seu corpo e até as situações que aparecem na sua vida. Nada acontece por acaso. A realidade não age contra você, nem a seu favor. Ela apenas responde à vibração que você sustenta. Quando você vibra no medo, no conflito ou na escassez, o mundo apenas reflete isso. Mas quando você aprende a ajustar sua frequência interna, algo extraordinário acontece. A realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Não porque você força, mas porque você entra em ressonância. A vibração correta não é euforia falsa, nem pensamento positivo vazio. Ela nasce da coerência entre corpo, mente e consciência. Nasce do silêncio interior, da presença, da clareza de quem você é. A partir de agora, você tem uma escolha consciente: continuar reagindo ao mundo ou criar a partir da sua frequência. E eu quero saber de você. O que você escolhe vibrar a partir de hoje? Comente aqui embaixo. Quando você declara, você ancora. Se este vídeo trouxe clareza, expansão ou despertou algo dentro de você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa lembrar dessa verdade. Porque quando uma pessoa aprende a vibrar certo, ela não pede mais permissão à realidade. Ela se torna a fonte.